Critérios e decisões subsequentes. O primeiro palestrante é o Joaquim Pimenta de Ávila, que vai nos fazer uma palestra sobre panorama mundial da análise de riscos aplicadas a barragens. Bom dia a todos. Eu agradeço ao CBDB, principalmente na pessoa do Dr. Fábio Genaro, que me encaminhou o convite para fazer essa apresentação. E dizer que eu estou extremamente satisfeito que de todas as pessoas com quem eu já encontrei e as pessoas mais representativas da engenharia de segurança de barragens e mesmo das análises de risco, que é o tema da nossa apresentação, de modo que eu não só estou satisfeito, mas também me sentindo muito responsável e com a carga mais pesada diante de tanta gente fera no assunto. E eu não sou um expert em análise de risco. Eu sou um usuário da análise de risco de longa data, gosto demais do tema, mas eu não sou conhecedor, não sou um expert das minúcias, dos detalhes e das técnicas, como aqui tem várias pessoas que estão, inclusive dois professores que vão apresentar hoje aqui, a professora Terezinha e o professor André Assis, os quais me deixam bastante confortado, porque tudo que eu errar aqui eles vão corrigir depois, então não tem problema, não posso ficar. E o tema que foi colocado para a minha apresentação é do panorama mundial de riscos aplicados a barragens. Não precisa dizer que é muito amplo, eu vou tentar fazer uma cobertura do que me parece mais pertinente nas nossas atividades atuais de aplicação de análise de risco em barragens. Primeiro, eu queria colocar 3 referências que eu considero importantes. Eu tinha 2, mas recentemente a doutora Tereza Cristina me apresentou esse livro, Desafio aos Deuses. Eu acho que o pointer é este, sim, né? Ah, é para baixo. Obrigado. Muito obrigado. Esse livro eu li direto, de tão atraente e interessante que ele é, porque ele remonta lá ao princípio do contato do homem com as probabilidades, que foram a fonte das análises de risco. E começa lá em 1600, com as histórias dos jogos de dado, probabilidade de dado, depois os cassinos, etc. Começou tudo com a jogatina, o pessoal querendo ganhar dinheiro correndo risco, né? Nós aqui somos especialistas em reduzir riscos e economizar dinheiro. Então, tem tudo a ver, um pouco simétrico, mas o que eu queria mencionar é que todos que estejam interessados em ir nas origens da coisa, esse livro é muito interessante. Eu agradeço a Tereza por ter me despertado a atenção para ele. Depois, eu queria mencionar um outro trabalho que para mim é um marco na engenharia de riscos, que é o trabalho do Casagrande, The Role of Calculated Risk in Earthwork and Foundation Engineering. A engenharia geotécnica vive correndo risco toda hora. A engenharia de maneira geral, mas a geotécnica muito mais, porque ela lida com parâmetros muito mais incertos. A acessibilidade dos parâmetros geotécnicos é muito mais difícil do que de outros materiais que são fabricados segundo especificações que nós mesmos fazemos, então são materiais mais bem conhecidos. E o ponto fundamental que o Casagrande colocou naquela altura, isso foi em 1961, quando ele fez a palestra, ele tinha feito vários projetos, principalmente de aterro sobre solos moles, que é o tipo da obra que desafia o engenheiro geotécnico,
que não existe o lado mais conservador para adotar e seguir em frente, que o mais conservador inviabiliza a obra. E ele tinha que fazer um aterro de ferrovia passando em cima de um lago cheio de solo mole na fundação. E o ponto fundamental do risco calculado que o Casagrande coloca, e que é, digamos, o caminho do raciocínio do engenheiro geotécnico, é que quando você conhece os limites de variação dos seus parâmetros e os limites de variação dos efeitos desses parâmetros sobre o seu problema de engenharia, você tem um espectro de valores diante do qual você tem que tomar uma decisão. Se você for muito conservador, você abaixa bastante o risco, mas o custo fica muito alto, às vezes inviável. Se você vai no outro extremo querendo economizar, você vai ter que correr muito risco. Então, o que o Casagrande fazia e propôs é que você faz uma escolha de qual é o risco que você quer correr, e o risco calculado que ele denominou é que você calcula o que acontece se o risco que você está correndo não der certo. É como se fosse uma aposta. Você aposta nessa solução e você pode perder a aposta. E o ponto que o Casagrande colocou, que eu acho que é a base do risco calculado, é o seguinte: mas você tem que saber que se você perder a aposta, o que você faz? Se você analisar e chegar à conclusão que se perder a aposta está tudo perdido, então não corra esse risco. Então o balizador do risco calculado é você avaliar dentre que intervalo de consequências você está com o seu problema e assumir um ponto em que você sabe que otimizou risco versus custo, mas ao mesmo tempo, se você se der mal, você tem uma ação mitigadora que não deixa tudo ficar pior. Bom, tem muito mais. A palestra foi a Terzagh Lecture do Casagrande de 1961, ela é muito rica de tudo, toda a experiência que ele tinha. E o outro trabalho que me parece também fundamental na análise de risco é também a Terzagh Lecture do Robert Whitman. Ele próprio confessa, falou: meu trabalho é baseado no trabalho do Casagrande, só que ele foi avançando mais, foi 20 anos depois que o Casagrande fez a palestra dele, e o Whitman abordou as mesmas coisas, mas dando uma abordagem probabilística mais avançada, mais detalhada, e ele avançou tanto que o final da Terzagh Lecture dele, ele chega no ponto mostrando o que hoje para nós é o objetivo maior da nossa análise probabilística. É ter um gráfico probabilidade versus consequência, onde você pode colocar as curvas de aceitabilidade de risco. Então você chega a um ponto, eu vou chegar no final dessa apresentação mostrando um gráfico desse, e eu acredito que esses dois trabalhos, essas duas Casagrande Lectures, têm um resumo extremamente útil da utilização da probabilidade para análise de risco e para a decisão sobre o que é aceitável e o que não é aceitável. Dentro do panorama mundial, eu queria mencionar os congressos do ICODE, que têm abordado o risco com frequência bastante satisfatória. Os dois que me parecem mais referências é no 2000, na China, o Kreuzer, um suíço que trabalha para a empresa de seguro. Esses caras entendem para burro de probabilidade de risco, não tem dúvida nenhuma. Então ele fez um trabalho, um relato geral muito interessante, muito rico. E no último congresso do ICODE, na Noruega, no ano passado, não, desculpe, eu errei, foi esse ano mesmo. Foi agora em junho desse ano, vocês me desculpem. A minha revisão desse slide não ficou boa, mas aqui é 2015, aqui estão 98. Ele tem vários trabalhos sobre análise de risco aplicadas a barragens de terra e rocamento e barragens de rejeitos. E o assunto riscos de erosão interna está abordado em 9 trabalhos. Nós vamos discutir aqui que erosão interna é um dos maiores desafios da análise de risco aplicada a barragens.
juntamente com liquefação estática e outros. Então, nós apresentamos um trabalho nessa sessão, trabalho feito por um grupo que está fazendo um programa de gestão de riscos para a Vale do Rio Doce, em todas as barragens. É um programa que começou em 2002, que já tem muitos anos que esse programa vem andando. E é um grupo de especialistas que trabalha com geotecnia, com hidrotecnia, com riscos, probabilidades, e conta com a consultoria do professor André Assis, cuja contribuição tem sido magistral em todo o desenvolvimento do programa. Como ele vai fazer apresentações aqui também de manhã, eu não vou me estender, porque ele deve mencionar algumas coisas que estão aí. Eu vou mencionar e vou apresentar uma parte do trabalho que nós apresentamos lá na sessão de riscos, que inclusive o relator julgou que estava pertinente ao tema que ele desenvolveu, e os principais pontos que a gente tem que abordar nas avaliações de risco, utilizando probabilidade, na busca da matriz probabilidade versus consequência. Eu coloquei aqui alguns que me parecem os mais desafiadores. Avaliação de probabilidades para todos os modos de ruptura possíveis. Se você vai fazer uma análise probabilística da ruptura de uma barragem, você tem que percorrer todos os modos de ruptura possíveis. Para todos esses modos, você tem que fazer a formulação probabilística, calcular a probabilidade e depois a probabilidade geral. E aí você tem 2 pontos aqui, que são umas pedrinhas no nosso sapato nessa análise, que é a erosão interna e liquefação estática. E do outro lado da consequência tem o trabalho da valoração das consequências, porque o gráfico você correlaciona o risco com a consequência das rupturas, a consequência dos danos. E na valoração das consequências existem itens difíceis, alguns até provavelmente impossíveis, que é a valoração da vida humana, quando uma ruptura tem perdas de vidas humanas, e os danos ambientais. Danos ambientais, alguns deles não são complicados de avaliar, mas tem outros bastante subjetivos. Alguns chamam até de intangíveis, mas você não pode fazer uma análise sem valorar isto, né? Uma reserva biológica que for atingida, ela sofreu dano, ela tem um valor. Como valorar isto, né? É difícil? Sim, é difícil, mas quem destruiu tem que indenizar. Quanto é que vai ter que pagar? Então, alguma valoração tem que ser feita. Então, essas 4 parâmetros aqui, do meu ponto de vista, que eu coloco, talvez não sejam únicos, mas erosão interna, liquefação estática, valoração da vida humana e danos ambientais, me parecem os mais difíceis, no objetivo de chegar na matriz de probabilidade versus consequência. Uma vez que se tem a matriz, nós temos que definir as faixas de aceitação da matriz de risco. E lá no final eu queria mostrar uma matriz mostrando então os níveis de aceitação, em que posição os pontos vão se localizar. Bom, tradicionalmente a engenharia sempre buscou o cálculo das probabilidades, mas na ausência de uma solução satisfatória, surgiram os métodos qualitativos, que também têm valor nas análises de risco. Então, eu vou abordar um pouquinho o qualitativo e o quantitativo. Bom, eu vou fazer essa abordagem apresentando esse programa de gestão de riscos que foi desenvolvido para a Vale. Esse trabalho começou em 2002 com o objetivo de fazer uma gestão de estruturas geotécnicas. Como vocês podem ver aqui, a quantidade de estruturas geotécnicas é muito grande dentro das estruturas da Vale, isso aqui só no Brasil, fora do Brasil não está aqui. Então aqui tem 7.858 quilômetros de ferrovia, com milhares de taludes, com situações de risco, 316 estruturas de mineração entre barragens, pilhas, 19 portos. As estruturas geotécnicas por área, você tem barragens e diques 166, pilhas de estéreo 116, cavas 34. Então, com base nisso, o resumo das atividades na gestão de risco dessas barragens, eu vou falar só sobre as barragens, não vou falar sobre os portos nem sobre as cavas.
A sequência tradicional começa com a avaliação da documentação, uma inspeção da estrutura, depois uma avaliação de segurança, onde você percorre todos os dados de análise de estabilidade, dados básicos, posição de nível d'água, resistências, etc., e faz a avaliação de segurança. E, depois de feita a análise de segurança, uma análise de risco para tentar entender a relevância de cada aspecto. E a primeira análise de risco que vem sendo feita desde 2002 é a análise do chamado FEMEA, que é Failure Modes and Effects Analysis, em que você pega todos os modos de ruptura, avalia como que ele pode ocorrer, quais as consequências, e depois tenta avaliar a probabilidade de uma maneira qualitativa, do tipo desprezível, baixo, médio, alto, esperado, por exemplo, em termos de probabilidade. E em termos de consequência também, desprezível, baixo, médio, alto e extremo. Então, todos esses parâmetros aqui, para cada modo de ruptura, você localiza ele em algum ponto dessa matriz. E aqui eu coloquei uma numeração. Os riscos classe 5 são os riscos que combinam elevada consequência extrema, em geral com perdas de vidas humanas, graves prejuízos ambientais e econômicos, ele se localiza aqui, com probabilidades esperadas. Por exemplo, um vertedouro com baixa capacidade de vazão, digamos, que só consegue escoar vazões de 10 anos de recorrência e vai ficar 20 anos, a gente já espera que ele seja insuficiente em algumas... Só um minuto que eu tô... Agora eu me lembrei aqui que eu me esqueci de tirar o som do... Daqui a pouco toca o telefone aqui. Bom, aceitabilidade do risco nessa matriz é nessa linha verde. Então, o que foi estabelecido é aceitável que as estruturas tenham situações de risco no nível 1 e 2. No nível 2 e eventualmente 3, aceita-se que temporariamente você pode ter uma estrutura nesse nível de risco, porém com um plano de ação para puxar essas estruturas para o lado do risco mais baixo. Feito isso, então, é feito um plano de ação que lista tudo que tem que ser feito de ação corretiva e mitigadora para aquelas barragens. Aqui é um gráfico sumário, desde o início do programa. Essas barragens todas, cada fase do programa, em geral, gastava-se 2 anos para avaliar todas as 166 estruturas. Aqui vem risco classe 1, que é o azul escuro, classe 2, o 3, 4 e 5, são os totalmente inaceitáveis. E essas várias barras é a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. E o que eu queria mostrar nesse gráfico é que, uma vez que você faz um programa e segue esse programa constantemente, sempre voltando na estrutura no ano seguinte, olhando como ela está, avaliando se foram corrigidos, os níveis classe 3 e classe 4 foram reduzidos. Classe 4 hoje não existe nenhum. O classe 3, que é aquela classe transição, veio reduzindo nas várias fases e, em consequência, classe 2 cresceu e o 1 também aumentou em número. Então, esse é o resultado mais expressivo, qualitativo, do programa de gestão de riscos, certo? Mas, uma vez que chegou nesse ponto, passou-se a desejar, vou voltar aqui, que essa matriz de risco fosse transformada numa matriz quantitativa. E aí tem vários aspectos que levam a essa necessidade. Porque se você tem a probabilidade qualitativa aqui, e tem a consequência também, a pergunta é: quanto vale uma consequência extrema, quanto vale uma consequência média e uma baixa? É aqui que entra a valoração dos danos que eu mencionei. E aqui qual é a probabilidade? O que é uma probabilidade baixa, moderada, o que é uma esperada? Então, isso aí, então, passou a fazer parte de um programa
que é chamado GRG, que é Gestão de Riscos Geotécnicos, em que um conjunto de ações coordenadas para gestão de riscos geotécnicos e prevenção de perdas potenciais. E a motivação desse programa veio também desse gráfico aqui, porque notava-se que numa fase posterior da inspeção, algumas não conformidades eram as mesmas da última inspeção, o que mostrava uma falta de efetividade na gestão em todas as não conformidades. É claro que as não conformidades foram diminuindo, foram sendo mitigadas, mas algumas apareciam de novo, tinha uma recorrência. Então você tem que ter um plano de gestão para cada não conformidade. Uma vez que aparece, ela é capturada dentro do sistema de gestão e alguém cuida dela até que ela seja mitigada. E isso é o objetivo do plano que foi feito. Esse plano teve várias fases. Eu não vou demorar muito no plano, mas eu queria só abordar aqueles pontos que são mais relevantes na análise de risco. Então, nós temos aqui a fase de caracterização. Quer dizer, um determinado risco, ele é, primeiro, no desenvolvimento do programa de gestão de risco, o programa foi desenvolvido caracterizando sua estrutura, desenvolvendo o programa, implementando e operando o programa. Isso é uma figura que vem da ISO 31000, que é a ISO de gestão de risco, ela é de 2009, mas essa figura já é bastante conhecida desde o princípio dos anos 2000. Tem algumas normas de Austrália, Nova Zelândia que contêm essa mesma figura, e o que ela basicamente define? Que a avaliação de risco, ela passa por essa sequência, que é a identificação do risco, a análise do risco, avaliação e tratamento do risco. E lateralmente você tem monitoramento e revisão, comunicação do risco às diversos níveis hierárquicos da empresa e também uma consultoria de avaliação também, uma visão externa. Então, eu vou tentar repassar por esses passos principais aqui, só mencionando os pontos mais fortes dele. Aqui, no caso da identificação do risco, ele vem a partir de inspeção visual, auditorias periódicas de segurança, análise de dados de instrumentação e análise de risco periódico. Todos que trabalham com segurança de barragem sabem que nessas atividades é que os riscos aparecem e se mostram como tendo as suas características e, eventualmente, as relevâncias. A análise de risco envolve o entendimento dos riscos e como eles impactam a organização. Não só a estrutura, mas também a organização como um todo é impactado pelo risco que ela está correndo. Na forma de valor de prêmio de seguro, na gestão de riscos, na gestão do relacionamento com a comunidade, a imagem da empresa, etc. Considera a necessidade de quantificar monetariamente os riscos. O FEMEA, aplicado como rotina, ele é complementado por análises quantitativas. Nesse programa, o FEMEA há muito tempo é utilizado, é uma rotina, ele ajuda a identificar, mas os riscos mais relevantes são submetidos à análise de probabilidade. O estabelecimento de componentes, modos de falha e suas causas é a primeira etapa para a análise da árvore de falhas que possa representar os modelos de ruptura das estruturas. Passando para a análise de risco e probabilidade, as árvores de falha, elas envolvem principalmente esses quatro problemas, 4 situações: o galgamento da estrutura, instabilidade de taludes, erosão interna e liquefação estática. Aqui eu não fiz um novo slide, eu estou aproveitando o slide lá do iCode, que eu acho que dá para entender bem aqui, para a plateia que está aqui. Então, deve ser estudada toda a amplitude de cenários de exposição à ruptura da barragem. Na análise de risco de galgamento, vem análise de frequência de precipitação, modelagem chuva-vazão, amortecimento no reservatório e seleção da vazão que resulta no galgamento. Aqui também tem alguns outros componentes que em algumas barragens tem, que é o risco de obstrução da entrada do vertedouro por vegetação, por uma série de coisas que em barragem de rejeitos principalmente acontece de interferência. Às vezes a praia de rejeito avança sobre a entrada do vertedouro, etc. Todos esses aspectos são levados em consideração.
Análise de estabilidade de talude são esses clássicos casos de análise probabilística, como Monte Carlo, FOSME, Point Estimate Método. Esses métodos probabilísticos podem ser aplicados quando há uma formulação de dependência entre fator de segurança e variáveis aleatórias. Erosão interna. Aqui eu diria que é o maior desafio, um dos maiores desafios, porque a erosão interna, em primeiro lugar, ela não é a erosão interna não é provocada por uma variável que você acha uma função de distribuição. É mais um problema do tipo weak link, onde você tem um ponto de fraqueza, ocorre o piping, a erosão. Então a abordagem teórica, probabilística dele é mais complicado. O que está aqui é uma figura que é proposta pelo Fell e o Free, lá do iCode. Essa dupla vem estudando esse assunto há muito tempo, tanto a probabilidade como a erosão interna. Já faz tempo que eu frequento o iCode, desde a primeira vez que eu fui, eu vejo esses dois falando nesse mesmo assunto. Então, o que significa que esse assunto é complicado mesmo. E toda essa sequência de análise que deve ser feita por piping. E no caso, o que tem sido feito é utilizar certas proposições do Fell. Fell fez e continua fazendo estatísticas sobre ocorrência de erosão interna. O único problema que nós achamos dessa metodologia do Fell é que ele usa um histograma de frequência para transformar em probabilidade. E o histograma de frequência dele é baseado na estatística de rupturas e de ocorrência de piping. Só que o universo que ele tomou para essa estatística obviamente, não podia ser de outra forma, são um monte de barragens, cada uma construída de um jeito, uma tem drenagem interna, a outra não tem, etc. E aí já é uma coisa difícil de aceitar que o histograma de frequência seja representativo. Existe muita coisa para ser feita, principalmente, mesmo nessa análise estatística, para separar os diversos universos, para calcular a probabilidade com mais confiabilidade. Isso aqui é a sequência geral de eventos proposta pelo USBR. Como o tempo está acabando, eu vou passar mais rápido aqui, senão não chego no final. Erosão interna, então, os métodos de estimativas de probabilidade. Isso está publicado no trabalho do iCode, de modo que eu não preciso entrar no detalhe. Eu vejo que eu tenho só 5 minutos agora para terminar tudo. Queria falar um pouco sobre liquefação estática, que também é outro problema muito complexo para ser analisado e depois calcular probabilidades. A principal metodologia que é aplicada hoje é a metodologia de Olson, que também é empírica. Exemplo do Fell, Olson também pegou talvez 1000 casos de liquefação, fez análise, depois propôs uma metodologia para analisar, e é a que todo mundo tem utilizado. Quando eu falo todo mundo, é a maioria das pessoas que a gente tem contato através de literatura ou mesmo contato pessoal. Falando do outro lado da matriz, que é o lado da valoração das consequências, a valoração das consequências tem que passar por quanto custa os danos em saúde, segurança, meio ambiente, parte econômica, imagem da companhia, aspectos sociais e regulação, tá certo? Econômica, danos a propriedades, edificações, veículos, infraestrutura, perda de produção, saúde e segurança, perda de vidas, custo de cuidados médicos, tratamento. O meio ambiente, danos à flora, fauna, cursos d'água, contaminação. Problemas de regulamentação. Os órgãos reguladores, ao detectarem que você tem riscos cada vez, se os riscos são crescentes, é despertada então a maior desconfiança, então passa a ter um aumento da frequência de inspeção, penalidades temporárias ou permanentes, interrupção de operação. Aspectos sociais, impacto na sociedade afetada pela ruptura, mudança na rotina, perda de acesso temporário na infraestrutura, na saúde, educação e serviços. Imagem da empresa, repercussão negativa na mídia, protesto da sociedade, perda de valor de mercado, os preços das ações caem imediatamente, há uma perda muito grande. Nós temos casos aí bastante expressivos disso. A British Petroleum, no vazamento de óleo no Golfo do México, chegou a perdas de valor de mercado da ordem de 20 a 30 bilhões de dólares no valor de mercado.
As ações da Vale e da BHP agora, com a ruptura de Mariana, também tiveram uma depreciação considerável. Então, isso é um fato, tá certo? A parte de perda econômica direta, também eu não vou passar por causa de... E aí, vou chegar no final, para não gastar além do tempo. A avaliação de risco envolve tomadas de decisões sobre o que fazer diante de risco. Depois que você faz toda a avaliação de risco, você fala, está tudo muito bem, nós estamos enxergando, estamos vendo os riscos e tudo, mas o que a gente escolhe? É nesse ponto que a análise probabilística e de valoração leva uma grande vantagem, dando uma objetividade nas soluções. Ela envolve a determinação apropriada dos tratamentos de risco e qual nível a organização pode aceitar. O desenvolvimento de procedimentos para riscos toleráveis não é uma tarefa fácil, requer o entendimento da tolerância ao risco que tem a organização, a sociedade, o meio em que ela está inserida. Algumas curvas de tolerância que são utilizadas, nós temos utilizado baseado no Whitman, tem também o Uncode, o ZASS, o SBR, etc. Cada empresa pode criar a sua curva de tolerância em função da visão que ela tem da sua realidade. Aqui é o exemplo da curva. Então, nós temos a probabilidade de ruptura nessa dimensão e o valor das consequências nessa dimensão. Então, isto aqui é uma faixa de tolerância, isso aqui, essa curva verde é a curva proposta da curva do Whitman. Aqui tem alguns pontos de análise que nós fizemos de estruturas, todas elas aqui eu plotei as que estão abaixo dos valores, que estão no valor de aceitabilidade. Então você vê, na medida que vai crescendo, você pegar por valores aqui, num valor extremo que está aqui, a gente chega a definir que a probabilidade de ruptura tem que ser menor que 10 a menos 6, o que é uma probabilidade extremamente baixa. A grande maioria das estruturas que foram analisadas pelo mundo afora, existem gráficos, aí, principalmente o Franco Boni tem uns gráficos muito interessantes sobre isso, ele mostra que elas se situam mais ou menos na probabilidade 10 a menos 4. E a coisa mais curiosa que eu vi na curva do Boni, eu vou falar porque eu achei tão interessante que eu falo até para provocar, a região das barragens de rejeito é a mesma região das usinas nucleares. Para quem gosta de usina nuclear, é bom saber que o risco dela não é pequeno. Não é que ela vai explodir, tá certo? Mas são problemas de contaminação e etc. Hoje o Brasil está namorando muito usina nuclear aí, né? Principalmente a parte ambiental. Tem gente que prefere fazer uma usina nuclear, aí não dá uma faixa de 500 km² para fazer uma hidrelétrica, tá certo? É preciso ir lá ver o que acontece com as usinas nucleares também. Sem contar com as minas de urânio, que não entram nas análises de risco das usinas nucleares, mas que são essenciais na usina nuclear. Então, essas curvas são muito interessantes. Eu acho que nós poderíamos, no CBDB, na linha de estimular mais esse trabalho, colocar mais em discussão nos seminários, talvez o tema de risco, buscando tirar essas fontes para um debate, tá certo? Que eu acho que as curvas de tolerância ao risco estão mostrando, nas estatísticas de estruturas existentes, aspectos muito interessantes. Eu mencionei esse da usina nuclear e da barragem de rejeito, que são duas coisas que, se for perguntar aqui, todo mundo acha arriscado, tá certo? E as duas estão juntinhas no gráfico de probabilidade. Bom, gente, tem mais gente para falar, eu não posso ocupar o tempo todo. Agradeço a atenção de vocês e passo então a palavra para o próximo. Obrigado. Vou pedir então para Terezinha de Jesus Expósito falar sobre métodos de análise de riscos em barragens. Para frente aqui. Tá para frente aqui, tá, Daniel? Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço imensamente o convite de estar aqui. É uma honra e uma responsabilidade absurda, né? Eu estar entre o Joaquim Pimenta de Ávila e o professor André Assis. Realmente não é muito fácil.
pode dizer para vocês que a situação é muito difícil, mas a gente tem que tentar vencer os desafios, né? Eu agradeço a Tereza Cristina por mais esse desafio que foi me colocado e nós vamos tentar continuar, né, apresentando alguma coisa que a gente vem trabalhando ao longo de algum tempo. Eu sou Terezinha Expósito, da UFMG, eu sou professora lá já tem algum tempo, né? E a gente vem tentando trabalhar, uma estudiosa, sobre esse tema, que é um tema realmente que deixa todos nós, no mínimo, pensativos, né? Então, a gente começa aí uma coisa um pouco mais filosófica, né? Pegando o nosso, né, Guimarães Rosa, né, que foi escritor, médico, diplomata brasileiro, e ele já dizia lá que viver é muito perigoso. Tá? Óbvio, né? Mas vida sem perigo existiria? Penso que não, né? Então, há que se correr risco. Mas se há que se correr risco, quanto seria um risco aceitável? Pegando o gancho que o Joaquim acabou de falar sem a gente combinar, né? Desculpem a minha voz, porque semana passada eu não tinha nem voz, então hoje estou tentando falar mais, né, menos ruim. Mas se há, então, quanto seria esse risco aceitável? Né? É um fato que não tem como a gente fugir. E como há que se correr risco, não se pode viver como se o risco não existisse. Então, é muito simples a gente falar, não existe, eu não vou pensar nisso, tô tranquila. Será? Bom, aí existe uma frase que eu gosto muito, que é desse autor, usada em vários trabalhos que a gente já leu por aí, que diz claramente que o risco pode ser gerido, minimizado, partilhado, transferido ou aceito. O que ele não pode ser, nunca é ignorado. Seria muito simplista eu apenas ignorar, e daí? Né? Então, quando a gente pega a teoria geral, bem rapidinho aqui, sem entrar em muito coisa de professora, né? Mas quando você tem a ideia do risco, a probabilidade e a consequência, né, de um efeito adverso para a saúde, para a vida, para bens materiais, para né, o meio ambiente, e pelo próprio iCode, né, as definições que a gente tem aí, que ele é estimado pelo produto da probabilidade de um evento e que tem a ver com probabilidade, consequência e cenário. Então, é um negócio bem interessante quando a gente vê, às vezes, essas declarações de estabilidade de algumas estruturas, principalmente, né, as geotécnicas. A estrutura é segura? Não. Eu não entendo assim. Ela está, naquele momento, sob aquele cenário, numa certa condição. O eu jamais usaria. Ela está, né? Porque, na verdade, sempre há que se avaliar em termos de consequência e probabilidade, e as probabilidades, elas têm, exercendo sobre elas, fatores exógenos, aí aparece a palavra perigo, e fatores endógenos, aparece a palavra vulnerabilidade. Então, tudo isso daí está fazendo parte do que eu estou tentando entender do que seria essa coisa do risco, porque quando junta o perigo, a vulnerabilidade e gera a ruptura, não tem como eu não conviver com as consequências. É fato. Então, o que a gente pensa? Quando aparece a ruptura, não tem como eu não conviver com o que vem após, que são todas as perdas possíveis e imagináveis que nós estamos, né, verificando que tem coisas que até que a gente nem imaginaria jamais. Estão associadas perdas humanas, econômicas, ambientais e todo esse universo que vem a seguir. Tem esse slide que eu gosto muito, que é de uma pesquisadora, de uma engenheira portuguesa, a Laura Caldeira, que ela apresenta uma maneira... Desculpa. Uma maneira... Acho que eu coisei aqui, né? O vermelhinho aqui. Acho que é aqui, isso. Ela apresenta aqui, em português para a gente, a gestão do risco, contemplando a avaliação do risco e tomada de decisão. Nessa avaliação do risco, aparecem as tais análises de risco. Nessas análises de risco é que nós vamos chegar a estimar as consequências, né, e as probabilidades, e chegar na estimativa desse risco. A partir daí, fazer uma apreciação dele para saber qual que seria admissível para a gente. Então, essa gestão do risco, ela está totalmente complementada aqui. Acontece o seguinte,
dentro dessa gestão, né, as análises de risco, elas são uma parte importantíssima. Por quê? Porque ela vai me dar a estimativa exatamente do que é esse risco e do quanto é esse risco. Então, a análise de risco, que nós temos vários métodos, né, ele vai tentar estimar, buscando, né, a probabilidade e a consequência. Na segurança de barragens, a gente não consegue perceber que ela possa acontecer sem contemplar essa gestão e passando necessariamente por métodos que vão tentar aplicar essas análises para poder quantificar ou, pelo menos, qualificar esse risco para a gente. Então, por exemplo, a própria Caldeira descreve em trabalhos dela que, primeiro, descreve-se o âmbito, né? Depois identifica-se através das causas, dos eventos, dos modos, dos cenários, dos fatores de exposição e das consequências. Eu acho que é uma maneira bem resumida de tentar identificar os riscos que poderiam estar afetando as nossas estruturas, principalmente as barragens de terra. Considerando, quando eu estou trabalhando nesse universo aí, algumas perguntas, elas são realmente fundamentais. O que pode dar errado? Quanto isso é provável? Que danos isso vai causar? No final, a pergunta é: quão segura é a nossa barragem? Responder isso não é tão fácil. Responder essas perguntas realmente é muito fácil na sala de aula. É muito fácil falar para meus alunos. É muito fácil escrever no papel, fazer artigo. Mas a resposta verdadeira a isso aqui, realmente, cada dia que eu estudo mais esse tema, mais eu me convenço que isso é muito difícil. Mas não se pode desistir nunca. Temos que continuar. Aí, o que a gente percebe? A segurança de barragens não é uma preocupação. Ela é uma ocupação. O que nós vemos hoje é que o mundo e nós estamos ocupados com esse tema. Preocupado é ocupar antes, nós estamos ocupados em tentar atuar exatamente nesse tema. E não é uma coisa que a gente possa pensar sozinho, as academias, as empresas. Não, isso é uma coisa que implica em termos ligados também a esferas, ao governo, porque isso é constitucional. Nós temos a nossa Constituição, no artigo 21, que está claro, que diz o seguinte, que é dever do Estado planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente secas e inundações. Então, está todo mundo envolvido, né? E as barragens vão estar nessa linha aí, se qualquer problema que ocorra, as inundações como consequência imediata. E a gente percebe aí, o Brasil hoje, com esse marco regulatório, que é a Lei de Segurança, que está sendo aplicado desde 2010, e o que acontece? Quando, no seu contexto, o próprio contexto dessa legislação, ela mostra para a gente, no seu artigo 3º, que essa política nacional de segurança, né, ligada a barragens, ela tem que fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de riscos. Isso é um compromisso da Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, nós estamos dentro do que é hoje, como as coisas estão realmente acontecendo. O que a gente tem assim, tem visto, estudado, tentado aplicar ao longo desse tempo aí nessas estruturas? Tem tentado aplicar alguns métodos de análise de risco, que faz parte daquela gestão do próprio risco, né? Um aspecto dela para poder determinar o risco. Então, a gente percebe que existem vários métodos que o mundo usa para essas estruturas, entendeu? Que podem, por exemplo, ser aplicadas a um portfólio. Então, tem várias estruturas, de repente, pode ser aplicado alguns métodos. Isso aqui é do iCode, desde a década de 80. Depois foram feitas várias alterações. Os portugueses mesmo aplicaram em N estruturas dele lá, para determinar índices. Tá, é qualitativo ou semi quantitativo. Então, o que acontece? Mas, na verdade, quando eu tenho várias estruturas e eu aplico algum tipo de método desse e que me dá um número que eu posso comparar as estruturas, pelo menos eu posso hierarquizar.
De repente, eu tenho 10 barragens, eu vou atuar primeiro na barragem 9, depois eu atuo na 7. Eu tenho, pelo menos, uma ideia de iniciar algum tipo de ação imediata com esses métodos que são geralmente expeditos, rápidos, tá? Agora, é claro, não são abrangentes, mas pegam coisas importantes. A própria lei, a matriz da lei também é uma forma de aplicação de análise de risco. O pessoal, né, que tem acesso à lei, nós conhecemos a lei. Agora, tem alguns métodos que a gente vê que são métodos mais específicos. Por exemplo, nós temos esse método, que é o método proposto pelos ingleses, que, na verdade, a gente aplicou em várias estruturas aqui no Brasil. Ele é muito amplo também. Ele também é muito bom quando eu tenho várias estruturas e pego, essa aqui está mais complicada, vou pegar essa primeiro. Aonde que ela está mais complicada? No corpo da barragem, na fundação. Então, você tem como aplicar métodos que podem te dar essas indicações. O FIMECA, que o Joaquim tão bem falou, que eu nem vou falar mais, que já falou muito bem, tem sido largamente aplicado pela mineração nas estruturas de contenção de rejeitos. Tem a árvore de eventos, a árvore de falhas e outros tantos que existem aí, né, na prática. A gente pode... a gente percebe o seguinte, que podem ser incompletos, podem faltar, podem, mas se eu não aplicar em nada, como é que eu vou... Eu estou, pelo menos, ganhando alguma coisa quando eu começo, pelo menos, a aplicar e ver a dificuldade que tem e quanto que eu posso melhorar aquele método. Por exemplo, esse índice global de risco, sendo bem... esse Pimenta não é o Joaquim Pimenta, é a Laura Pimenta, lá de Portugal, que já virou um conflito danado. Esse negócio de nomes é muito complicado, né? Então, essa aqui é a Lourdes Pimenta, desculpa, a Lourdes Pimenta, que ela desenvolveu um trabalho muito interessante, né, a tese dela, onde ela aplicou o método do índice global e, no final, ela chega a um índice, né, onde ela avalia fatores exteriores, fatores ligados à confiabilidade, fatores ligados à parte humana e econômica. Depois, ela mesma, quando aplica num portfólio, mais de 400 barragens portuguesas, ela percebe que, para eles lá, ela poderia modificar esse método. Então, ela modifica, então ela altera, ela cria mais descritores aqui, e ela cria alguns índices, que são índices ligados a controle que o método original não havia proposto. Então, ela aplica também, mostra onde que eles deveriam intervir primeiro. É muito interessante, o trabalho dela é um trabalho muito bom, que eu passo meus alunos direto, é uma tese defendida em 2009, muito boa. Quando a gente pega a lei também ela vai tentar trabalhar com a categoria de risco, e ela trabalha com as características técnicas, estado de conservação, plano de segurança, ela vai pontuando isso também. No final, ela trabalha com o dano potencial, avalia as condições do reservatório, da perda, impacto ambiental, socioeconômico, e no final, ela consegue tratar a categoria de risco e o dano potencial associado, e a partir dessa classificação que ela vai indicar que procedimentos que tem que ser feito em termos de inspeções, essa coisa toda que a gente já conhece da lei. Então, isso aí vai dar uma diretriz para onde que deve caminhar as estruturas que foram classificadas em relação à categoria de risco e, principalmente, a dano potencial associado. Esse LCI é um método que eu andei aplicando, ele não tinha sido aplicado aqui ainda, quando eu tive em Portugal uma certa ocasião, eu tive chance de conhecer, e a gente andou, aplicando. O que hoje, apliquei algumas situações, mas o que hoje me chama muita atenção, quando a gente vendo o método, ele calcula um índice global de impacto, mas ele avalia, eu quando apliquei, eu fui a várias barragens de rejeito, fui barragem de energia também, ele avalia o Vale Jusante próximo, 5 quilômetros, e 30. Aí quando você vê uma situação, igual nós estamos vivendo agora, o que ficou 30 quilômetros? Aí entendeu? Aí o que acontece? Ele avalia as consequências diretas que podem estar envolvidas relativa à residência, comunicação, tudo aquilo que seria afetado. Aí, quando a gente vive um momento igual hoje, minha cabeça vai dando
né? Aí ele aplica e ele vai pontuando efeito, probabilidade de cada situação dessa, tá? Em cada local analisado, levando em conta também a confiabilidade do valor que ele deu para cada ou efeito ou a probabilidade. Tá, você justifica tudo isso aí é tranquilo, não significa que eu vou dar um número qualquer. Né? Ele trabalha de 1 a 5, mas você tem por que dar esses valores. Né? E, no final, ele acaba calculando alguns índices e chega nesse índice de risco. Quando eu tenho várias barragens e eu comparo esses índices de risco, aí que vem a pergunta, mas o que é alto ou o que é baixo? Eu tenho que ter um universo de barragens aplicadas para eu poder fazer uma comparação. Quanto mais eu aplicar, mais eu vou ter condição de poder dizer se o método funciona, se ele pode ser eficaz ou não. O FIMEA, né, que o Joaquim falou muito bem, né, ele tenta avaliar, a partir de um modo de falha, as causas, consequências, detecção, prevenção e mitigação. Não faz sentido aplicar um FIMEA e daqui a 6 meses o FIMEA não mudou. Então, o que você viu que era problema não saiu, vai ficar a mesma coisa, então para que você aplicou o FIMEA? Então, quer dizer, ele vem para poder exatamente mudar o cenário daquela matriz. Foi aquilo que ele falou muito bem. Tem que mudar. Se não mudar, para que eu estou aplicando isso? Se eu não vou conseguir mitigar, se eu não vou conseguir alterar, não adianta nada. Então, o que a gente faz? O FIMEA, ele pega um sistema, né, destrincha o sistema todo. Então, ele pega o sistema e pega lá, barragem, tem a crise, tem o talude, tem o outro talude, tem a fundação, tem o dreno, tem não sei o quê, e pergunta o quê? Como cada parte do sistema pode falhar? Quais mecanismos poderiam produzir esses modos de falhas? Quais seriam os efeitos se essas falhas acontecessem? Essas falhas poderiam acarretar algum perigo? Como essa falha poderia ser detectada previamente? O que poderia ser planejado para evitar, compensar ou minimizar a falha? Então, o mínimo que ele faz, esses métodos, é nos fazer pensar de uma maneira organizada. Já é um ganho. Para mim, já é um grande ganho. O mínimo que eu consigo aqui é ter uma forma organizada, muito melhor do que eu usar apenas, simplesmente, um checklist. Eu estou organizando, entendeu? Aí, ele acaba calculando o que a gente chama desse número potencial de risco, que você vai pontuando, sim, você vai pontuando pela severidade, pela ocorrência e pela... Como você poderia detectar, quer dizer, se eu puder detectar mais facilmente, o risco cai. Se eu não puder, e se eu não souber, eu coloco isso lá em cima. O analista de risco, como é que ele faz? Não, esse dado, ele é confiável? Não é, para mim, é arriscado. Então, é uma lógica que a gente vê sendo utilizada ao longo dessas aplicações. Aí, a árvore de eventos é uma ferramenta, para mim, assim, fantástica. Fantástica, dentro desse universo. Acelerar. Ela para ter uma ideia, lá dos anos 70, e ela, como diz Joaquim, ela foi aplicada lá às centrais, as nucleares aí, que convivem com risco absurdo no dia a dia. E é um sistema binário. E ele admite o seguinte, que vai ocorrer ou não numa determinada sequência. Então, tem que ter uma lógica. Então, para poder eu aplicar esse método, né, eu tenho que fazer uma sequência e eu vou fazendo episódios possíveis que tem a ver com o evento iniciador. E, matematicamente, ela é perfeita. Em termos de matemática, probabilidade, né, ela realmente funciona perfeitamente. Então, o sucesso ou a falha deve ser definido para garantir que o evento, em potencial estágio de falha, esteja relacionado fisicamente ao desenvolvimento. Então, piping, é fantástico usar isso aí, porque é uma sequência de coisas acontecendo. Aí, vem aqui, deve-se evitar eventos que não vão estar fisicamente relacionados com o fenômeno. Então, aí eu falo de novo, opinião minha. Se eu não conseguir tirar nada, né? Não consegui tirar, mas eu consegui tirar um raciocínio disso, pelo menos desenvolvimento de alguma coisa que possa vir a prejudicar absurdamente aquela estrutura. Então, é uma maneira de fazer uma análise racional de um problema que pode acontecer ou não. Em termos de vantagens, ele pode ser usado em qualquer momento. Ele, por exemplo, para filtro é interessantíssimo. Ele pode... ele é gráfico, ele é rápido,
né? Então, você vai vendo... Aqui tem um exemplo, está muito pequenininho, não é para ninguém enxergar nada que está aí, não é tirado de um trabalho aplicado por um aluno nosso, onde ele avaliou o piping pelo barramento de uma determinada barragem. Então, ele vai fazendo as análises e vai colocando... Ele vai seguindo sempre a linha do que... O que seria sucesso? O sucesso significa que é bom, não, o que vai acontecer, o fato. Então, ele vai colocando as probabilidades. Ele vai colocando as probabilidades. Essas probabilidades, elas podem vir de uma maneira, juízo de peritos, mas tem que ser totalmente justificadas. Podem vir de alguma associação de matemática, distribuição, mas só que você tem que justificar plenamente quais os valores que a gente estaria usando aqui. Tá certo? Bom, no final, as probabilidades de cada ramo, por isso que chama árvore, né, de cada ramo aqui, elas são, você faz a multiplicação matematicamente correta, por causa dos fenômenos, e a soma final daria o risco associado a essa análise que está sendo feito. Aí, para não cansar muito vocês, e estamos ansiosos para ouvir também o próximo, né, eu também, mas aquele livro que o Joaquim falou, realmente, né, O Desafio dos Deuses, é um livro assim, que eu reindico, já que já foi indicado, muito interessante. Eu estou até com ele aqui no hotel, eu vim lendo. Eu leio aquele livro, depois eu releio, é um negócio muito interessante. E ele tem uma parte dele, que é um termo desse autor, que ele coloca lá a aposta de Pascal. O Pascal lá, né, do 1600, o nosso Pascal conhecido aí, aquele matemático, físico, filósofo, e no final da vida teólogo. Depois, num certo tempo, ele resolveu que ele não ia trabalhar com probabilidade mais, que ele não acreditava naquilo, não que ele acreditava, mas que queria ser teólogo. Então, o que ele coloca lá é o seguinte, a pergunta dele, Deus existe ou não existe? É uma aposta. Nós vamos apostar. Eu não posso acordar amanhã e falar Deus existe, depois de manhã Deus não existe. Então, como é que eu vou tomar essa decisão baseada em experiência passada? Então, a ideia dele era explorar as consequências futuras da crença em Deus ou na sua rejeição. Então, ele avaliou exatamente a parte da consequência futura. Então, por exemplo, se ele apostar na existência ou não de Deus, ele vai ter que conviver no futuro com consequências. Se, por exemplo, ele apostar que existe Deus, então apostar naquela altura, nos anos 1600, era ter uma vida bem direcionada para a igreja, aquela coisa toda, e o fato verdadeiro no pós-morte, morte física, Deus não existe. O que ele vai perder na consequência? Nada. Na consequência, nada, porque postou que Deus morreu, Deus não existe, acabou, não tem nem o que fazer. Por outro lado, se ele apostar na não existência de Deus, não, Deus não existe, ele viveu a vida não levando isso em consideração, não estou falando de valores humanitários, não, mas valores religiosos. E aí, chega no final da vida, ele morre, e aí ele chega do outro lado, Deus existe. Como é que ele vai voltar na consequência disso aqui? Como é que ele vai corrigir isso aqui? O que vocês acham que ele apostou? Ele apostou aqui ou ele apostou aqui? Ele virou teólogo. Para vocês terem uma ideia. Ele virou teólogo. Então, é um negócio assim, é muito interessante, entendeu? A coisa é muito além do que a gente pode pensar. Né? Nesse caso aí, né? Então, dentro desse finalmente aqui, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para duas coisas mais. Primeiro, é fazer agradecimentos formais a vários pesquisadores, a vários colegas, pessoas que estão comigo há muito tempo, trabalhando na aplicação, tentando aplicar esses métodos de uma maneira ou de outra. Então, de vários artigos que a gente coloca aí, apresentando pessoas que estão o tempo todo atuando com a gente, tá certo? E deixar claro aqui, até por questões até de, como eu falei, né, a Pimenta é a Lourdes Pimenta, não é o Joaquim Pimenta, a Terezinha Expósito, o nome completo é esse aqui, é Terezinha Expósito, né? E fazer um convite, aproveitar, não podia deixar de desperdiçar, né, da BMS, né? Um convite formal a todos vocês para o nosso evento do ano que vem, em Belo Horizonte, que se eu não fizer isso, o presidente do meu evento vai brigar muito comigo, e o presidente da BMS também é capaz de falar, você aproveitou. Então, eu prometi, né,
mineiro não pode deixar de fazer isso. Mas, de modo geral, sem querer tomar muito tempo de vocês, sem querer estender muito, imagina, né, estamos ansiosos para ouvir mais o professor André, né? Eu queria agradecer muito a oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente vem tentando estudar a respeito desse assunto. Agradeço. Palestra do André, análises de risco probabilísticas aplicadas à barragem. Bom dia a todos. Eu agradeço enormemente o convite da Lúcia, do CBDB, pela oportunidade de estar aqui, dividir um pouquinho com vocês as metodologias de cálculo de risco. Aí sim vamos falar da parte de análise quantitativa, mas eu já vou deixar claro que em algumas coisas a gente vai voltar um pouquinho aos conceitos, né? As palavras elogiosas do Joaquim, eu agradeço, e da Terezinha, mas me coloco uma responsabilidade maior. Por outro lado, a apresentação deles facilita bastante aí o nosso trabalho. A gente tem 1 hora, então vamos em frente. Eu vou falar então um pouquinho do que é uma abordagem probabilística, análise quantitativa de riscos, a gestão, né? Não tem como falar só da análise, a gente tem que falar de gestão, aquele ábaco que a Terezinha mostrou, da professora Caldeira, é muito importante, é muito importante porque ela mostra claramente que depois de calcular o risco, vem as tomadas de decisão. E muitas vezes, algumas empresas tentaram implementar as análises de risco e gestão de risco e falharam porque elas morriam no processo de calcular o risco apenas. Tá? E as minhas considerações finais. Antes de iniciar, vou contar uma historinha para vocês, né? O Joaquim falou que não se sentia confortável, não é especialista. Nesse assunto, pouca gente é especialista. A gente vai entrando nisso, né? Eu fui fazer meu doutorado em 1984 no Canadá e logo no final do primeiro ano desse doutorado, quando estava terminando as matérias, o professor Milton Haar, ele veio dar um curso sobre análise probabilística aplicada à geotecnia. Eu assisti esse curso, foi um curso fantástico, 1 semana, e ao final do curso eu estava sentadinho lá no fundo, né, aluno recém-chegado à universidade, e eu anotei no meu caderno, não entendi nada, muito legal, um dia eu vou estudar isso. Então é mais ou menos aí, dessa forma que eu estou aqui hoje. Tá? Alguém que resolveu um dia estudar isso, achou que era interessante. Tá? Então, o primeiro conceito, né, a engenharia passou por 3 grandes fases. E essas fases da engenharia, que eu chamo de engenharia tradicional, ela é uma engenharia que é ensinada até hoje nas nossas escolas de engenharia e ela vem de um conceito aos alunos que a engenharia é uma ciência exata. Então, a gente calcula, se a gente errar uma fórmula, uma questão, na última casa decimal, o professor desconta a prova inteira, perde a questão da prova, ou seja, uma valorização tremenda pelo número, pela precisão, etc. Né? E isso, né, obviamente, impôs à engenharia uma abordagem determinística, onde mesmo aquelas coisas que não são constantes, têm uma variabilidade natural, e a gente sabe disso, ou através de uma recomendação da norma, ou o chamado bom senso de engenharia, faz a gente pegar um número no meio daqueles todos, colocar na fórmula para calcular o valor, e o resultado ele é exato, ele é único. Quando a gente não se sente muito confortável com essa metodologia, eventualmente a gente faz uma análise paramétrica ou de sensibilidade. De acordo com o meu julgamento de engenharia, eu vario aqueles parâmetros de entrada, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e vejo como que aquilo afeta o resultado e tomo uma decisão em função dessa variação de resultado. Mas isso também é feito completamente baseado na minha cabeça, no meu julgamento de engenharia, sem seguir nenhuma outra realidade, muitas vezes, do parâmetro em si.